Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Santa Maria, Virgo Mater, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo jóia, que vocês estejam passando uma ótima semana, um ótimo período pascal. E hoje o tema tem muito a ver com este tempo da Páscoa, que é sobre o domingo. É um tema que eu gosto muito de falar. Eu gosto sempre da gente relembrar da importância do domingo na nossa vida, na nossa semana, na nossa espiritualidade. Nós sabemos, que nós vivemos o decálogo, que são os 10 mandamentos, que foi ali a lei que Deus deixou para nós para seguirmos com segurança, com amor, até a nossa eternidade. Então, devemos ter essa instrução também como regra de vida. E nós temos na lei de Deus um dia específico consagrado ao Senhor, que nós devemos também aprender a santificar este dia, não deixá-lo ser como um dia qualquer da semana, mas também colocar ali o seu devido valor, a sua devida dignidade deste dia, para que assim toda a nossa semana também seja regida por esta consagração da nossa semana. E também, nós católicos vivemos, também a grande maioria dos protestantes, dos cristãos, vivem o domingo, Mas aí eu vim trazer também um estudo para nós esclarecermos também, às vezes, algumas dúvidas, que é, por exemplo, a Igreja Adventista, que fala que é o sábado, e aí tem uns questionamentos. Então eu trouxe também aqui essas objeções, as refutações, para também a gente fortalecer a nossa fé, a nossa adesão ao domingo. E o primeiro argumento que eles falam é assim: o decálogo possui uma lei eterna e por isso não pode mudar. O que eles alegam neste argumento? Que eles dividem a questão ali do Antigo Testamento em várias leis ali, leis da saúde, as leis cerimoniais, as leis morais. Aí, por exemplo, as leis cerimoniais são tudo aquilo que está externo à Arca da Aliança, aquilo como era feito as cerimônias, os ritos, tudo isso que estava fora da Arca foi cravado com Cristo na cruz. Então, isso já foi ali com Cristo na cruz, então é passível de mudança. Mas aquilo que estava dentro da Arca da Aliança, por exemplo, que estava na Arca da Aliança, a vara de Arão, o maná, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, tudo que estava dentro da arca configura uma lei moral e foi escrita com o dedo de Deus e por isso ela é eterna e imutável, ou seja, não pode sofrer mudanças. E se Deus pediu no Antigo Testamento que deveria ser o sábado, não pode haver mudança, então tem que conservar o sábado. Então a gente tem que entender a raiz do porquê desse dia. Por que é o sábado? Qual que é o motivo de ser o sábado, E aí nós colocamos, que é o Shabat. E o Shabat, ele tem duas raízes. Nós temos que analisar essas raízes do porquê que existe o Shabat, por que existe esse dia que o Senhor pede para que seja guardado. E pela plenitude da criação, em Êxodo 20, versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ou seja, essa raiz nos mostra que não quer dizer que Deus se cansou, porque Deus não se cansa. E para Ele não existe essa dimensão cronológica ali do Cronos, como é para nós. Deus é Kairos. Então, essa questão ali que, não, porque tem que ser neste dia e tudo por causa do sábado, não foi porque Ele fez tudo por causa do sábado, mas significa que esse Shabat, ele tem em si a plenitude da criação, ou seja, o Senhor fez toda a criação e estava planificado. Então, esta é uma das raízes do Shabat, é você ter este memorial da plenitude da criação. E a segunda raiz é esse memorial da libertação, da salvação do povo hebreu, que eles eram escravos do Egito e foram para a terra prometida, como diz lá em Deuteronômio 5,15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado.
Por isso, gente, que todo o Antigo Testamento, ele é uma prefiguração do Novo. Nos mostra que todo o fim é Cristo, como diz lá em Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E lá em Colossenses 2, do versículo 16 ao 17, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, né? E como nós vemos essas duas raízes no Novo Testamento? Lá em João 20, versículo 19, diz assim: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, apareceu para os discípulos. E também, lá em João 20, do versículo 19, né, continuando, fala assim: e 8 dias depois, ou seja, uma semana depois, o 8º dia, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Ou seja, o domingo ele traz em si essas raízes do Shabá, essa transposição para o Novo Testamento. Ele tem o memorial da libertação, o dia que o Senhor ressuscitou e nos libertou do jugo do pecado. Primeiro dia da semana, né? Então, assim, o domingo, ele supõe muito mais do que a libertação do povo hebreu ali que foi para a terra prometida. Agora é uma questão da nossa salvação. E também, no domingo, traz a transposição da raiz da criação. Porque Jesus, ele se apresenta depois 8 dias, né? Que na outra semana, por que não falou no primeiro dia da outra semana, mais 8 dias? Porque o 8, ele também tem essa conotação, né, simbólica do 8º dia, ou seja, que perpassa os 7 dias da primeira criação. O 8º dia é a plenitude da criação, da nova aliança, do dia que não mais se findará, este dia da nossa eternidade. Então, o domingo ele traz em si o primeiro dia da semana, mas também o 8º dia. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, assim como nós falamos no Sírio Pascal, que Jesus ele é, né, o princípio, o fim, o alfa, o ômega, e o domingo também traz toda essa transposição. Também lá em Salmo 118, do versículo 22 ao 24, fala assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nele exultemos. Que dia que é este que o Senhor fez para nós? Aquilo que era a pedra rejeitada e que agora se tornou a pedra angular. É o próprio Senhor e foi no domingo. Outro argumento que eles usam é que alguns discípulos guardavam o sábado, então por isso nós devemos guardar o sábado, porque se assim eles fizeram, também nós devemos fazer. Mas também nós temos que entender toda uma questão histórica envolvida. Por quê? Quando Jesus ressuscitou, ele foi lá para o céu, né? E a igreja continuou, então ela começou ali a se organizar como igreja, né? Definir ali todas as questões que precisavam. E aí começou a ter realmente ali aquelas dificuldades, como é que vai ser agora, o que a gente vai fazer, não sei o quê. E aí nós classificamos historicamente que houve 3 grupos. Vieram os judeus cristãos, também vieram os helenos cristãos e vieram os étnicos cristãos. Os judeus cristãos eram aqueles judeus, né, aqueles discípulos ali de Jesus que eram de língua hebraica ou aramaica e eles vinham do judaísmo. Então eles praticavam ali as práticas judaizantes no sábado e as práticas do cristianismo no domingo. Eles acreditavam que para você seguir a Jesus Cristo, para você ter o seguimento ao cristianismo, você deveria ser primeiro judeu. Então eles continuavam a fazer todas as práticas dos judeus e por isso que na Bíblia mostra que alguns ainda guardavam o sábado. Tem o grupo helenos cristãos, que eram aqueles judeus de língua grega, mas que depois de Jesus Cristo, eles já abandonaram as práticas dos judeus e aí passaram a viver ali somente o cristianismo. E aí que eles falavam, como São Paulo diz, né, que agora não era mais a circuncisão, mas sim a circuncisão do coração, mostrando que realmente as práticas judaizantes ficaram para trás para que agora pudesse realmente ter este segmento do novo. E os étnicos cristãos, que eram aqueles que eram do paganismo mesmo, e aí se converteram e se aderiram depois ao cristianismo. Acabou que começou um grande impasse na igreja, porque eles falaram assim:
E agora, como que a gente vai fazer? Tem que ser judeu primeiro? Não precisa ser judeu? Já pode ser cristão? Como que a gente vai fazer? E eles se reuniram no primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém, que está lá no livro de Atos, capítulo 15. Você pode ler lá toda a resolução, as questões do concílio. E aí eles foram debatendo e aí chegaram à conclusão que não precisava ser judeu para você virar cristão. Você já podia ser cristão automaticamente. E aí começava mesmo uma nova linha que cada vez mais se segregava, né, se separava do judaísmo. Então já se via que os cristãos celebravam a Eucaristia no domingo, por exemplo, lá em Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo que havia de partir no dia seguinte, tal. Ou seja, já no domingo já celebrava a Eucaristia. Bom, outro motivo, né, que eles falam, que é meio doido, mas que a gente tem que falar também, porque eles falam, é que a culpa do domingo ser o domingo é porque foi a Igreja Católica que mudou pro domingo, porque ela é prostituta do Apocalipse e tal. Então foi culpa da Igreja. Mas tem que entender também toda uma questão. Vamos entender então o que é essa questão do calendário, como que foi isso aí e tal, do calendário que a gente vive hoje. Antes tinha um outro calendário, que era o calendário juliano. Esse calendário ele foi feito, né, pelo governador romano, né, Júlio César, e por isso que a gente vê muitas referências à questão da mitologia romana, né, que ficou mesmo como essa marca que veio já deste primeiro calendário juliano. Então, por exemplo, a gente pode ver que na segunda-feira, né, se você for estudar outros idiomas, tem Monday em inglês, né, lunes em espanhol, lunedì em italiano, ou lulandi, né, eu acho, né, que é em francês. Ou seja, todos esses dias fazem referência à Lua, outros dias têm referência a Vênus, e assim foi feito, né, todo o calendário. Assim como, por exemplo, janeiro, né, é dedicado ao deus Janus. Agosto também, né, que era referência a Otávio Augusto, que foi imperador de Roma, e ali também é o auge do verão do hemisfério norte, né, para fazer essa alusão a imperador e tal. Então, assim, o calendário foi todo feito nessa ótica. Mas o calendário juliano ele trazia alguns erros astronômicos, e aí só lá em 1582 o Papa Gregório XIII, então ele vai organizar este calendário de uma forma melhor, né, que correspondesse melhor à astronomia, e hoje todos nós vivemos sobre o calendário gregoriano, né, este calendário que você usa, eu uso o calendário do Ocidente, né, especificamente, é o calendário gregoriano. O erro do calendário juliano era uma questão do equinócio de primavera, né? Tinha um cálculo errado no equinócio de primavera, e isso prejudicava o cálculo da data da Páscoa, porque a Páscoa ela sempre é marcada a partir da lua cheia do equinócio de primavera. Então, a Páscoa estava sendo marcada atrasada, e então o Papa Gregório XIII ele vai organizar para dar esse melhor sentido com a questão da astronomia, com o tempo litúrgico. Então, a formação do calendário gregoriano, ele também é astronômico, ele também tem essa formação solar, mas não quer dizer que foi a igreja que fez ali uma tentativa de paganizar. Então, sim, o domingo também era um dia ali dedicado ao sol e não sei o que, sim, mas não era esse motivo que foi a transposição, porque como nós vimos já as raízes, a questão da ressurreição de Jesus, e também desde a igreja primitiva já se celebrava o culto dos cristãos no domingo. Por exemplo, lá Santo Inácio de Antioquia, no 101 depois de Cristo, já era no domingo, né? Contudo, tornando-nos seus discípulos, abraçamos a vida segundo o cristianismo. Jogai fora o mau fermento, velho e ácido, e transformai-vos no fermento novo, que é Jesus Cristo. Deixai-vos salgar por ele, a fim de que nenhum de vós se corrompa, pois é pelo odor que sereis julgados. É absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo. E a Igreja Católica, né, se vocês quiserem alegar, só teve ali o culto, né, liberado para os cristãos em 313, no Edito de Milão. Só depois, no Edito de Tessalônica, que a igreja se tornou a igreja oficial do Império. Então, assim, 101 depois de Cristo já era domingo. Então, assim, a igreja não muda as coisas, ela recebe aquilo que são dos apóstolos, dos discípulos, mas depois ela coloca ali os dogmas a fim de preservar a fé contra as heresias. Mas tudo vem dos discípulos, dos apóstolos. Santo Inácio de Antioquia também, ó, 101 depois de Cristo.
Por isso, os que se criaram na antiga ordem das coisas vieram à novidade da esperança, não guardando o sábado, mas o domingo, o dia que amanheceu a nossa vida. Eu acho essa frase maravilhosa, muito linda, que resume bem isso, né, que nós estamos apresentando. Um outro argumento também que eles falam é que Jesus ele não ressuscitou no sábado e sim no domingo, porque Jesus guardou o sábado, que ele teve tanta reverência pelo sábado, que ele guardou o dia de sábado e por isso que ele só ressuscitou no domingo. Mas nós temos ver também que, assim, Jesus ele já curava no dia de sábado. Até que isso era um escândalo ali para os judeus, né? Que achavam que ele estava quebrando a lei e tal. E na verdade não, ele sempre teve muita reverência, né? Sempre santificou também o sábado, mas mostrando que estava rompendo aquela lógica. Em Marcos 2:28 fala, né? O Filho do Homem é Senhor do próprio sábado, né? Não é o sábado que veio para o homem, mas o homem para o sábado. Ele não ressuscitou no sábado porque ele estava fazendo ali, completando, né, a questão da aliança, da plenitude da criação, da plenitude da libertação do povo, né? Porque quando o Senhor ele morreu na cruz, na sexta-feira da paixão, depois no sábado, né, que a gente fala todo esse período, é quando Jesus ele desceu à mansão dos mortos, como nós rezamos na profissão de fé. O que significa isso? Deus, né, Jesus, ele foi então até a mansão dos mortos, que era aquela região onde estavam os profetas, os homens justos do Antigo Testamento, à espera da libertação para poder também alcançar a eternidade. Então, Jesus veio para libertar toda também essa situação daqueles que morreram no Antigo Testamento, para levá-los para a eternidade. E depois, né, ele veio então a ressurreição no domingo, completando também toda a plenitude da criação e toda a libertação do jugo, do pecado, da nossa escravidão do coração. Então agora, já que a gente já entendeu, né, que realmente nós precisamos, né, guardar o domingo, o Shabat, e por que isso foi, né, transposto para o domingo e não o sábado, nós temos que também aprender a santificar o domingo, gente, porque nós não estamos santificando o domingo. Nós cristãos precisamos aprender a realmente colocar o senhorio, né, de Jesus na nossa vida a partir do domingo. E como a gente guarda então o domingo? Então, o primeiro, né, ponto que a gente tem que falar é a participação da Santa Missa. Participar da Santa Missa é o primeiro ponto para você guardar o domingo, gente. Não tem desculpa. Ainda mais que nós vivemos numa época em que o domingo é feriado, nós temos todo o tempo do mundo para ter uma horinha ali só para ter com essa intimidade com o Senhor. Então, temos que participar da missa. Lembrando que os santos, eles morreram, foram martirizados pela profissão de fé, que os santos caminhavam 10 quilômetros para poder ter acesso à missa. Enquanto nós temos hoje aí várias igrejas que nós podemos ir, nós não vamos por preguiça, porque a gente prefere as nossas atividades, porque a gente quer fazer as nossas coisas. E sim, por estar na lei de Deus, os 10 mandamentos, guardar o domingo, ele é preceito. Então, se você não vai à missa aos domingos, nem quer dizer que você tem que comungar. Você pode ir só na missa mesmo, não comungar. Às vezes a pessoa está com algum impedimento, eucaristia, mas participar da missa, né? Fazer ali a sua comunhão espiritual também. A oração, estar em comunhão com a palavra, né? Com aquilo que o padre vai falar na homilia, com todo aquele mistério que está acontecendo no altar. Se você não vai à missa ao domingo, você está pecando mortalmente. Porque você tem todo o tempo da semana do mundo. Se você não tem uma hora no domingo para ir à missa, à igreja, mostra que você não é cristão, que você está falando assim para Deus, que você não se importa com Ele. Ah, não, mas eu rezo de casa, o importante é a fé no coração. Nada disso, porque nós demonstramos com as nossas obras quem amamos. Lá no Catecismo fala, a Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. É por isso que os fiéis têm obrigação de participar da Eucaristia nos dias de preceito, a menos que estejam justificados por motivo sério, por exemplo, doença, cuidar de crianças de peito ou dispensadas pelo seu pastor. Os que deliberadamente faltam a essa obrigação cometem um pecado grave. Então também tem muita atenção a isso. E lembrando que o domingo, né, também porque a questão da liturgia, como eu falei, da questão solar, ela inicia na noite de sábado. Então ali no entardecer, às vezes até na tarde de sábado ali, já à tardezinha, já se pode celebrar a missa, né, de preceito dominical, ali já é domingo. Então também conta como válida, mas priorizando sempre o domingo. Uma segunda forma de você santificar o domingo é você estar com a família.
Família que é a igreja doméstica, né? Então, assim, ter um tempo com a sua família, não ficar só com esse negócio de WhatsApp, que nem olha no rosto da pessoa, da sua família. Não, ter um tempo para vocês estarem juntos, conversar, né? Às vezes fazer aqueles almoços na casa da avó, né? Reunir a família. Isso me faz com que você santifique o seu domingo, como eu falo no Catecismo 2186, 2186. Os cristãos também santificarão o domingo, prestando à sua família e vizinhos tempo e cuidados difíceis de prestar nos outros dias da semana. O terceiro ponto é o voluntariado. O Catecismo fala assim: o domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras e aos serviços humildes dos doentes, enfermos, pessoas de idade, ou seja, toda forma de voluntariado que você possa fazer, as obras de misericórdia, visitar os doentes, acolher os peregrinos, né? Você que pode, por exemplo, né, ser um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, pode levar a comunhão às vezes a um enfermo, né? Fazendo mesmo uma visita ali, ter uma partilha com os idosos, né, cuidar deles, enfim. Várias formas também de obras sociais que você pode tirar para fazer no domingo, você também está santificando. Um outro ponto é cultura e vida interior. Assim, lá no Catecismo também, no parágrafo 2186. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação que favorecem o crescimento da vida interior e cristã. E São Tomás de Aquino tem uma frase muito interessante, né? Que uma verdade é sempre uma verdade independente de quem a diga. Então, assim, não quer dizer que a verdade só vai estar ali na teologia, na vida dos santos. É claro que ali está em excelência, né, o caminho para se conhecer a Deus, mas nós podemos ter muitas realidades de conhecimento da verdade e de vida interior de outros meios, por exemplo, bons filmes, literaturas em geral, né? Claro que especialmente na vida dos santos, então se você puder realmente ver um filme de uma história de santo, leitura, né, dos livros dos santos é excelente, mas você pode encontrar também essa verdade na literatura geral, universal. Você estar em comunhão com a natureza, também contemplar a criação de Deus, fazer uma peregrinação a uma igreja, conhecer igrejas novas, ou às vezes você pode ir até mesmo à Basílica de Aparecida, a um santuário, uma cidade histórica, ou até mesmo na sua cidade você fala, poxa, eu não conheço aquela igreja, vamos lá pra gente ir lá conhecer, né? Fazer um domingo diferente, uma homilia diferente. Então você também pode ter essa mobilidade. É um dia também para você estudar a fé, ler as encíclicas. Eu vou deixar aqui embaixo o site do Vaticano, que lá você tem todas as encíclicas, você pode baixar pelo tema que te agrada e lendo, não precisa ler tudo de uma vez, mas você pode ler um pouquinho no domingo você lê mais um pouquinho, você já vai lendo uma encíclica, fortalecendo a sua fé. Também é um dia para você fortalecer a sua oração. Às vezes seu plano de vida ficou todo chutado aí durante a semana, não conseguiu cumprir todo o plano de vida, mas se esforçar para fazer então um plano de vida excelente no domingo, né? Uma boa leitura da palavra, um lexio divino, uma meditação, uma oração pessoal, rezar um terço bem rezado, né? E já ir consagrando ao Senhor a sua semana é muito importante, porque quando você vive bem o seu domingo, orientando toda a sua semana, sabe? Então você tem que realmente planejar viver o domingo, não ficar aí só dormindo, né? Deixa a vida me levar, mas assim, realmente planejar o que eu vou fazer esse domingo. Bem, é um dia de repouso e lazer. Então, por isso, nós temos que evitar realmente todo o trabalho desnecessário. Domingo não é dia de fazer faxina na casa, domingo não é dia de ficar lavando roupa, sabe? Não é dia de você fazer a compra do mês no supermercado. Você teve outros dias da semana para fazer essas atividades, a não ser que seja assim muito justificado, tá? Mas não é recomendado, tá? Você tem que realmente tirar um dia para você ficar mais em off mesmo. Essas atividades você faz durante a semana, mas o domingo é um dia que não se pode fazer trabalhos desnecessários. E por que então nós temos que guardar o domingo, né? Porque ele é um dia realmente tão especial, além do que nós já vimos do Shabat. Mas eu trouxe aqui também algumas reflexões da encíclica Dies Domini, também de São João Paulo II, que é totalmente sobre essa reflexão do domingo, é uma encíclica maravilhosa. Eu recomendo muito vocês a fazer essa leitura. Eu vou deixar também aqui lá no nosso Drive para você baixar essa encíclica e fazer a leitura. A primeira é alcançar uma maturidade espiritual, como diz na encíclica, urge uma autêntica maturidade espiritual que ajude os cristãos a serem eles próprios. Isso implica também uma compreensão mais profunda do domingo.
Ou seja, quando você amadurece a vivência do domingo, você também amadurece a sua vida espiritual e, por conseguinte, você também amadurece a você mesmo, porque você começa a estabelecer as prioridades, a hierarquizar os valores e você também começa a dar mais atenção às suas potencialidades que às vezes ficam aí, né, no corre-corre do dia a dia, né? Você não consegue ter essa atenção plena. Então, domingo é um dia para você ter esta maturação interior. E isso também se estende para toda a sua semana. Porque o domingo é a Páscoa e o Pentecoste semanal. Então, todo domingo do ano é uma Páscoa, é um Pentecostes. Então, você pode ver todo aí o domingo com um gostinho de chocolate, né? Sabendo que Jesus ressuscitou, aleluia. Pedir os dons do Espírito Santo para a sua vida. Então, celebrar também esses pontos marcantes da nossa vida espiritual é muito importante. Terceiro, porque é um dia de fé, né? Eu sinalizo ao mundo a minha conduta, eu sinalizo ao mundo a quem eu sirvo, quem é o meu Senhor. E é muito importante a gente também sinalizar isso, como a gente faz no domingo, rezando a profissão de fé, né? Ali nosso creio, Deus Pai, Todo-Poderoso e tal. E a gente vê, poxa, é tudo essa herança que eu vivo, que os santos viveram, a mesma fé que eles têm, eu também tenho, a mesma missa que eles celebravam dos mártires, eu também estou celebrando agora. Então também é um sinal de fé. Outro motivo é um dia de alegria, né? Não um dia de futilidade, de euforia, mas de uma alegria plena, de que o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Então também se imbuir desta alegria para a gente poder levar também toda esta luz para a nossa semana. Um dia de comunhão com a Assembleia Eucarística, porque no domingo nós participamos juntos na igreja, né, com um só corpo, um só coração. Eu fico muito feliz no dia de domingo, quando eu passo assim na rua, eu vejo também os irmãos, né, evangélicos, protestantes, vão para suas igrejas e cada um vai ali também viver o seu momento ali de culto espiritual. É muito bonita essa energia do domingo, né? Para concluir, eu tirei aqui um trechinho que eu achei muito belo dessa encíclica Dies Domini, que fala um pouquinho mesmo sobre essa questão do domingo e eu vou ler para vocês. Instituído para amparo da vida cristã, o domingo adquire naturalmente também um valor de testemunho e anúncio. Dia de oração, comunhão, de alegria, ele repercute-se sobre a sociedade, irradiando sobre ela energias de vida e motivos de esperança. O domingo é o anúncio que o tempo, habitado por aquele que é ressuscitado e o Senhor da história, não é o túmulo das nossas ilusões, mas o berço de um futuro sempre novo, a oportunidade que nos é dada de transformar os momentos fugazes desta vida em sementes de eternidade. Os homens e as mulheres do terceiro milênio, ao encontrarem a igreja, que cada domingo celebra alegremente o mistério de onde lhe vem toda a sua vida, possam encontrar o próprio Cristo ressuscitado, e os seus discípulos, renovando-se constantemente no memorial semanal da Páscoa, tornem-se anunciadores cada vez mais credíveis do Evangelho que salva e construtores ativos da civilização do amor. A todos a minha bênção, São João Paulo II. Ele é demais, né, gente? Mas que realmente você possa ter esta plena convicção, essa plena certeza que o Senhor realmente é o Senhor da história, é o Senhor da nossa semana e também é o Senhor do nosso domingo. Então, viva bem o domingo, santifique esse dia, vá à Santa Missa, participa da igreja, mas também planeje o seu domingo, aquilo que você vai fazer, que você vai santificar, oferecendo tudo ao Senhor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Se você gostou, clica aí no gostei. Deixa aqui nos comentários como que você vive o domingo. Se você também tem outras dicas para passar para nós, de como você vive aí o seu domingo. Se inscreva no canal para você receber os nossos próximos vídeos, acompanhar os nossos estudos, tá bom? E um bom domingo para todos. Um grande beijo para você, graça e paz.